Em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 12, Jesus Cristo tem uma palavra para você. Ele disse: eis que venho sem demora. Nós estamos vivendo em dias muito especiais, em dias apocalípticos. E o tema nosso tem sido esse tema ligado ao escatológico. Mas Jesus diz: eis que venho sem demora. Antes de colocar a transparência ali, vê se você coloca para mim o texto, esse texto de Apocalipse, para que eu dê uma introdução primeiro ao mês, né? Todo que nós estamos trabalhando desde domingo passado, mas eu gostaria de trazer uma palavra só para vocês abraçarem esses temas de uma forma muito viva, né? Apocalipse 22, versículo 12, diz assim: eis que venho sem demora. Eu vim para cá já com toda a mensagem pronta, mas meu coração se incendiou quando eu pensei esse versículo. Eis que venho em breve, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Essa é a mensagem de Jesus, última mensagem de Jesus à sua igreja. E está terminando o texto, mas ele está dizendo, e é o último capítulo da Bíblia: eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhes assistir o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Essa é a última palavra de Jesus à sua igreja. Essa é a revelação de Jesus sobre esse tema. Por isso que esse tema ele é fundamental. Nós não estaremos fazendo todo o estudo escatológico, mas levantando alguns pontos neste mês. Nós já ouvimos sobre o céu, este lugar maravilhoso que nos aguarda. Eu quero dizer a você que você não tem que ter medo do escatológico, porque eu acabo de ler um texto onde Jesus Cristo está falando de algo muito positivo. O Apocalipse não termina dizendo tudo vai terminar, mas diz tudo vai começar. O Apocalipse termina dizendo: eis que faço novas todas as coisas. O mundo pode achar que está no fim mesmo, mas para a igreja é o começo. Por isso o nosso tema geral é: no fim, o começo. Todo mundo pensa, vamos estudar as coisas do fim? Não, nós vamos estudar o novo começo. E o novo começo, ele é fundamental. Você sabe que já começamos falando, o pastor João já falou sobre o céu, e é muito interessante você compreender que a ideia do céu significa que você só pode viver no céu se você tiver a vida do céu. Ninguém pode ir ao céu se não receber a vida do céu. Assim como ninguém pode viver na água se não receber a vida de um peixe. A vida que você tem de Adão, ela foi criada para viver na terra. Para viver no céu, você precisa da vida de Deus. E a vida de Deus você só terá pelo novo nascimento. Quando você nasce de novo, você recebe a vida eterna. Por isso, sem novo nascimento, Jesus disse, vocês não vão ver o reino.
Porque você precisa da vida de Deus. E a vida de Deus foi colocada em Jesus Cristo. Por isso você deve orar pelos seus parentes, pelos seus amigos, por você mesmo. Para que você descubra claramente que viver uma vida eterna começa nesse primeiro princípio que nós já estudamos domingo passado. Mas eu queria hoje, e quero hoje, dar mais um passo e falar sobre 3 juízos de Deus que aparecem na Bíblia. E a grande pergunta é, o que há de vir? São algumas reflexões que a gente faz, parece que vai dar mais um tom de uma aula, mas é importante que você conheça princípios de Deus. E isso tem a ver com a cruz. Isso tem a ver com o tribunal de Cristo e o juízo final. Talvez você nunca ouviu alguns temas que nós estamos abordando aqui, mas é muito importante que você os saiba. E é um começo de uma revolução na sua mente, na sua vida e no seu coração. Por isso eu quero que você compreenda isso. Olha o que a Bíblia diz, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Vamos dizer que esse texto está falando de um dos juízos. E eu quero daqui a pouco falar sobre isso, mas eu quero agora apontar os textos primeiro. Este juízo é chamado na Bíblia de o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo é só para os nascidos de novo. Esse tribunal de Cristo, de 2 Coríntios 5, 10, não é para o mundo inteiro. É apenas para a igreja. Aqueles que fazem parte da noiva do Cordeiro. Todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, porque esse tribunal não é para a salvação. Esse tribunal é para a coroação. Esse tribunal é como uma festa para descobrir o que é que você recebe, os seus galardões. Interessante compreender isso agora. Um outro texto que você precisa compreender que está outro juízo é, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Veja, essa é a vida que você precisa para habitar no céu. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo. Veja que está dizendo que você não vai passar para o juízo. Eu acabei dizendo que você vai passar pelo tribunal, e agora tem um texto que está dizendo que você não entra em juízo. Não parece contraditório? Não, porque aqui ele está falando de outro juízo, e só entra neste juízo aqueles que não passaram pela cruz. Porque aqui ele está falando do primeiro grande juízo, que é da cruz. Você passou da morte para a vida. Você já recebeu a vida de Deus. A cruz é o primeiro juízo. Na cruz foi julgado o nosso pecado. Na cruz foi julgado o nosso velho homem. Na cruz foi julgada a nossa velha natureza. Na cruz foi julgado o velho Adão. O primeiro julgamento é a cruz. Por isso que Jesus disse, tem vida eterna e passou da morte para a vida. Esse é o primeiro juízo. Quem não passou pelo juízo da cruz, vai passar pelo juízo final. Então, é incrível isso, né? Você começa a compreender basicamente a partir do texto já. Mas a Bíblia fala do juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, abriram-se os livros. E agora começa o julgamento. Mas há algo aí. Há um grupo que não entra nesse juízo. E abriu-se o livro que é o da vida.
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. O único jeito de escapar deste juízo é ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Por isso que a Bíblia chama os nascidos de novo de igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vou repetir para você gravar bem isso, em Hebreus fala isso. Igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Por exemplo, você é arrolado na igreja como membro. Você é batizado, faz profissão de fé. Mas a Bíblia fala que há um outro rol de membros no céu. E lá está escrito os nascidos de novo. E a Bíblia chama de a igreja dos primogênitos de Deus. Porque em Cristo você é tornado primogênito. E o primogênito significa que é herdeiro de tudo. E uma das características fundamentais do juízo final é que vai ser aberto um livro. E este livro da vida é onde está o nome de todos aqueles arrolados nos céus, os nascidos de Deus. Eu começo com isso, mostrar para você isto. Olha o que o texto diz. E o que estava sentado no trono, assentado sobre o trono, disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Interessante que o texto diz: mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, e a sua parte será no lago de fogo que arde, o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Primeiro que você precisa saber, então, para clarificar a sua mente. Primeiro julgamento da cruz. No Calvário, houve um julgamento. Jesus, no Calvário, assumiu a minha história e a sua história. No Calvário, Jesus foi colocado sobre Cristo todos os seus pecados. No Calvário foi colocado sobre ele toda a sua enfermidade. Ele viveu a dor de todo o abandono. Jesus, naquela cruz, envergonha Satanás publicamente. A Bíblia diz que ele julga o mundo e o condena na cruz. É um julgamento que já passou. E agora o grande perigo: quem não aceita esse julgamento vai ter que enfrentar o outro. O único jeito de você se livrar do julgamento final é aceitando esse julgamento, aceitando que em Cristo você foi julgado, foi condenado e foi perdoado. A cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a chave fundamental do primeiro grande julgamento. Por isso que a Bíblia é tão clara, né? Paulo escreve assim: vós já morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Já morrestes. O julgamento é tão tremendo que o julgamento é de morte. Só que Cristo morre a nossa morte. Jesus Cristo aceita toda a nossa condenação. E a palavra diz: a vossa vida
já está escondida com Cristo em Deus. Isto já é um fato que já aconteceu. Isto é uma realidade. Esse é o primeiro grande julgamento. E quando a gente compreende isso, a gente começa a compreender a palavra. Jesus sofreu todo o nosso julgamento. Eu já fui julgado em Cristo. Eu já fui, o preço do pecado já foi pago. A morte do velho homem já aconteceu. Gente, isto é o que dá a garantia do livro da vida do Cordeiro. Agora, atenção, quem não aceita esse julgamento, quem não aceita a cruz, irá enfrentar o julgamento final. Então, o único jeito de você se livrar do juízo final é passando pelo primeiro julgamento, que é a cruz. Esse é o julgamento onde todos estarão. Somente serão livres de condenação quem passou pela cruz. Você até vai estar lá, mas está escrito no livro do Cordeiro que você passou da morte para a vida. Então é muito interessante compreender o trono branco, saber que o trono branco, o julgamento final de condenação, estão livres todos os nascidos de novo. Estão livres todos os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Estão livres todos aqueles que foram incluídos naquela cruz e libertos do seu pecado. É maravilhoso, todos os livros se abrem, todos os livros trazem condenação, mas há um livro, que é o livro da vida do Cordeiro. Há um livro que é chamado o livro da vida. Há um livro que é o livro onde estão os nomes de todos os eleitos de Deus em Cristo. Há um livro, e esse livro é o que faz toda a diferença. Por isso que Jesus, quando falou com os discípulos estavam vibrando, eles oravam, os demônios saíam, os enfermos eram curados, eles dançavam de alegria. Jesus olhou para eles e disse: regozijai-vos muito mais, não porque vocês fazem milagres, os demônios obedecem, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida do Cordeiro. Não há nada maior para vocês, não há maior nada para o ser humano do que ter o nome no livro da vida. Por isso que a escatologia nos afeta. Você já passou pelo primeiro juízo, então você não tem condenação no trono branco. Mas tem algo. Por isso eu quero dizer a você, se você não é nascido de novo, se você não entregou ainda a sua vida a Cristo, se você não tem certeza que seu nome está no livro da vida, não espere nem um minuto. Renda-se a Cristo. Porque Jesus disse: quem as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Ele chama você para Ele, chama você para uma nova vida. Isso é algo que eu não posso fazer, a igreja não pode fazer, é o Espírito Santo que faz em você. Ele chama você para uma vida nova e você sabe que Ele chamou você para uma vida nova. E você deve render-se totalmente a Cristo. Deve pedir que o Espírito Santo trabalhe em você. Ele gera você uma nova vida, um novo nascimento, uma nova natureza, uma nova realidade de vida. Isso é um fato. Agora, terceiro tribunal, o terceiro juízo é o tribunal de Cristo. E aí vou voltar no texto. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Paulo agora está falando dos cristãos, porque ele está dizendo nós. Esse nós são todos aqueles de quem ele está falando que está vivendo uma vida em Deus. Então haverá um tribunal. A palavra tribunal não soa bem para nós. A palavra tribunal dá a impressão que é um lugar onde nós seremos condenados ou absorvidos, né? Então, a palavra tribunal não há uma boa tradução. Realmente, a história aqui é outra. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Esse texto não fala de
tribunal para a salvação, esse texto fala daqueles que já estão salvos. Aqueles que passaram pela cruz, todos que passaram pela cruz vão passar por este tribunal. Aqueles que não passaram pela cruz não passam por esse tribunal, porque eles só têm um destino, o juízo final. É o grande trono branco. Quem é salvo, nasceu de novo, está vivendo uma vida em Cristo, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E aqui entra algo muito interessante. A sua vida em Deus, ela tem um destino eterno. E a sua vida de compromisso na igreja, no reino de Deus, ela tem um eco na eternidade. E a Bíblia diz que você será julgado pelo que você praticou por meio do corpo. Eu estava pegando o fundamento dessa palavra, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. A ideia aqui, aparece uma palavra no grego, que é uma ideia assim, como se fosse uma premiação. Não é um tribunal como um juízo para dizer condenado para o inferno, condenado para o céu, vai ser preso, vai ser liberto. É como se fosse aquele jurado que aparece, um jurado que vê qual é a nota, qual é a performance. Essa é a ideia deste texto bíblico. Quantos pontos cada um? Como que é isto? Dá a impressão que é um show de calouros, né? E tem um jurado. É esse o sentido de galardão aqui. E isto é para o povo de Deus. Vou deixar mais uma vez claro, isso não é para salvação, isso é para galardão. É claro que tem gente que diz, eu estando lá não importa o galardão. Isso mostra quando você fala isso, você diz que o que Deus fez na sua vida não é muito importante. Tanto faz, tanto fez. Até é possível que você não tenha uma experiência profunda em Deus ao pensar isto. E está dizendo que você não o ama como deveria amar. Não vive para Deus como deveria viver, né? Esse tribunal é chamado de Bema. Quem não estiver nele estará diante do trono branco. Então você decide, ou eu passo pelo tribunal de Cristo, ou vou para o trono branco. Para não ir para o trono branco, eu preciso da cruz. Quem passou pela cruz, passa pelo tribunal. Todo crente estará lá. Devemos nos preparar. É um aviso. Quero dizer que nesse tribunal de Cristo, nesse acerto de contas, todos vocês passarão, um a um. Este é um ponto maravilhoso nós entendermos, mas também é um aviso de grande responsabilidade. Isso mostra que todos nós teremos que dar contas a Deus do que estivermos feito. A Bíblia diz que até o que você fala, você dará conta no dia do juízo. Esse é um aviso. Jesus estará no trono, seremos premiados. É a hora do galardão. Tudo que fizermos na terra tem um significado eterno. As mínimas coisas que você faz têm um significado eterno. De vez em quando eu ouço alguém dizer assim, da terra ninguém leva nada. Se você já ouviu isto, é uma mentira. Na terra, você levará da terra tudo aquilo que você tiver feito para a glória de Deus, na igreja e no reino. A Bíblia diz, as suas obras o seguem. Quem disse para você que não leva nada, mentiu para você. A Bíblia diz que as suas obras o seguem. O que você fizer pelo Espírito Santo, para a glória de Deus, tem um significado eterno. E a Bíblia é cheia dessa realidade. E nós precisamos ser tocados por isso, para que a gente não viva uma vida fora da realidade do que Deus quer de nós, fora do compromisso. Muitas vezes a gente vai vivendo uma graça barata, que opera um evangelho barato, com uma resposta barata, com um compromisso barato. E eu quero dizer uma coisa, não pode ser barato a resposta a uma graça que custou tudo para Deus.
Enquanto o Espírito Santo não mover a gente para entender isto, nossa resposta tem que ser de mais autenticidade, de maior compromisso e de maior determinação, dedicação, disciplina, desprendimento e decisão. O povo de Deus é aquilo que Jesus disse: quem olha para trás não é digno do reino de Deus, não está pronta para o reino de Deus. Por isso que é importante lançar mão do arado e não olhar para trás. Isto é determinação, isto é uma assertividade da fé. A vida cristã é um chamado a uma assertividade da fé. Por isso, tudo que fizermos tem um significado eterno, para a glória de Deus. Por isso nós temos que entender algo na Bíblia, que duas coisas que andam juntas, duas verdades que andam juntas, que é o resgate e a corrida. Por isso que Hebreus diz, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, e o texto acabou de falar de todos os heróis da fé, de todos que viveram, são como testemunhas. E se você pegar os séculos todos têm grandes testemunhas. O século XX tem grandes testemunhas. Esta igreja é carregada de testemunhas. Quem são testemunhas? São todos aqueles que já partiram, mas a vida deles ecoa para nós o exemplo de compromisso, de entrega, de submissão. E olha, o texto diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que envolve. É preciso saber que há uma carreira e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A corrida não é para alcançar a salvação. A corrida é para quem já foi resgatado pelo Salvador. Você já está salvo e quando você é salvo, nasceu de novo, é colocado na corrida. E o que a Bíblia diz? Corramos. Como? Com perseverança. Então, é preciso correr com perseverança. Fala comigo, perseverança. Porque a palavra perseverança é um desafio da palavra para você. Então, não é a corrida para a salvação, é a corrida de quem já foi resgatado. Você é resgatado para a corrida. Não corre para ser resgatado. Vou repetir. Você não corre para ser resgatado, você é resgatado para correr. A vida cristã é uma vida de compromisso. E muitas vezes o crente, estou resgatado e pronto. E a corrida? Ele acha que está resgatado, pode ficar de férias o resto da vida até morrer. Se fosse assim, você era salvo, Deus já tirava, vem embora, vai fazer o que aí? Se Ele te deixou aqui, é porque tem uma corrida. E não tem esse negócio, já fiz a minha parte. Se você continua aqui, é porque não terminou a sua parte, porque a hora que termina, Ele chama. Então, todos que estão aqui ainda estão na corrida. Pode ser que não estão correndo, mas precisa correr. E esta corrida tem a ver com o tribunal de Cristo. E esta corrida tem a ver com o que Ele vai fazer com você. E a eternidade tem a ver com isso. Então, preste atenção, porque esse é um ponto muito importante. Não é, eu acabei escrevendo para ficar bem forte a ideia, não é uma corrida para alcançar a salvação, mas para quem já está salvo. Corramos com perseverança. Veja como o escatológico nos mexe. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 15, Paulo escreve que nós temos que construir a nossa vida sobre o fundamento que é Cristo. E se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, é ótimo, mas tem gente que em vez de usar ouro, em vez de usar prata e pedras preciosas, ele usa madeira, feno ou palha.
E a Bíblia diz que a sua obra será mostrada porque o dia atrará a luz, pois será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Então, tudo que você estiver fazendo, não é só questão de fazer, mas fazer com qualidade. Eu estou fazendo muita coisa. Aí que entra a minha mensagem para você, alertando você sobre o grande tribunal. Não é questão só de fazer muita coisa, você está fazendo com qual qualidade? Você está fazendo ouro ou madeira? Você está fazendo com pedras preciosas ou com prata? Aliás, ou com palha? Você está fazendo com prata ou com feno? Aí você chega na eternidade com uma jamanta cheia. Vamos fazer essa metáfora. Aí o Senhor diz, pode colocar no fogo. E é só palha. Quanto que sobra? Nada. Por que palha? Porque você fez tudo para aparecer, fazer para a sua glória. Fez tudo para que todo mundo elogiasse. Não elogia, vou parar de trabalhar, porque eu faço para eles, não para Deus. Jesus disse que muita gente vai chegar lá e dizer, Senhor, e a minha parte? Ele disse, você fez para ser visto pelos seres humanos, pelos homens. Já recebeu a recompensa. Se você fez para ser visto e viram, não tem nada comigo. Isso é palha. Taca no fogo, palha. Taca no fogo, feno. Aí, mas ninguém me considera. Você faz para as pessoas considerarem ou para obedecer a Deus? Você faz para mim, o Senhor diz, ou para você mesmo? Tem muita palha. Tem muito feno. Tem muita madeira. Nós estamos precisando de ouro. O que é ouro? Pelo poder do Espírito Santo. Você faz no Espírito. Prata, pela realidade de Cristo. Pedras preciosas, pela obra do Espírito, para a glória do Pai. Você tem a Trindade envolvida aí. Olha o que o texto diz. Se o que alguém construir permanecer, este receberá a recompensa. Se o que alguém construir se queimar, este sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Não é para salvação isso. Isso é para galardão. Ninguém é salvo pelas obras. Mas a salvação opera boas obras para a glória de Deus. Tem uma frase que veio lá de Calvino. Ninguém será salvo pelas boas obras, mas ninguém será salvo sem elas. Todos são chamados a realizar algo para a glória de Deus. Esse texto é pesado. Esse texto me inquieta permanentemente. Esse texto é escatológico e ele inquieta e deve inquietar a sua vida. Nós precisamos fazer, sim, em Cristo, mas com mais qualidade. Fazer, sim, para a glória de Deus. Fazer, sim, no poder do Espírito Santo. Fazer, sim, baseado no resgate do Redentor, que é Cristo. E é isso que nós somos chamados a viver. Tudo se queimou, mas ele será salvo. Por isso que eu quero voltar para um texto de Apocalipse, e aqui aprofunda mais a ideia. Apocalipse fala de uma igreja, que é a igreja de Laodiceia, que diz assim, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Gente, esse texto mexe muito. Sabe por quê? Porque Jesus está falando para a igreja que ela pensava que estava muito bem, mas ela não tinha ouro. Ela se achava rica, mas ela perdeu o ouro da glória de Deus no seu trabalho. Ela perdeu
este honrar a Deus, quando a Bíblia diz, compre de mim ouro refinado. Quando a Bíblia diz, compre de mim colírio. Quando ela diz, compra de mim roupa, significa que a vida cristã exige comprometimento. A vida cristã é uma resposta permanente ao Espírito Santo. É uma fidelidade à palavra, é uma vida de obediência. É uma vida em que eu vou cada vez mais vivendo para a honra e para a glória de Deus. E mesmo nas tribulações, você honra a Deus no meio das dificuldades das tribulações. Porque você sabe que Deus está te levando para uma nova dimensão de vida. Uma vida que realmente vale a pena. Por isso que eu digo que nós precisamos disto. Porque o problema é você chegar, ninguém de vocês quer chegar lá pobre, cego e nu. E pobre aqui é porque é pobre de Deus, pobre da riqueza do Espírito, pobre das riquezas de viver uma vida para a glória de Deus. Aqui está falando de cego, você não compreender as grandezas de Deus. E nu, você está lá um dia e está assim, como você está diante do trono? Pobre, cego e nu. Ninguém me falou nada que eu tinha que comprar ouro. Como que se compra ouro? Ninguém falou para mim que eu tinha que comprar colírio, que eu tinha que comprar roupa. Como que se compra essa roupa? Se tudo é pela graça. E agora Jesus fala que é preciso comprar. Gente, isso me deixou muito inquieto. Nós precisamos aprender que nossa vida é uma vida de temos que ser revestidos do Senhor Jesus Cristo. Precisamos cada vez mais negar a si mesmo. Viver uma vida de cruz, uma vida de entrega total, uma vida de morte diária desse egoísmo, desse egocentrismo, dessa busca da autoglorificação. Gente, isso custa. É um preço alto. Morrer para si mesmo, para dizer, me revista do Senhor Jesus cada dia, cada momento. Quantas vezes no ministério cristão a gente olha para o outro e diz assim, puxa, mas que difícil, as pessoas não me consideram, eu fiz tudo por essa pessoa, olha como ela me tratou. E aí eu começo a criar uma fortaleza de negatividade, e o Senhor fala comigo, você fez por causa de mim ou fez por causa do que ela ia reconhecer? Isso é comprar ouro. Senhor, mas as pessoas são muito difíceis. Aí o Senhor diz, então, ouro é muito bom. Você quer ouro refinado ou ouro ruim? E nas lutas da vida, nas tribulações da vida, nas dificuldades que você tem com muitas pessoas, Deus está te dando a chance de comprar ouro. Só que em vez de comprar ouro, você faz o quê? Murmura. Sabe o que você faz? Enche o coração de amargura, azedume, maledicência. E o que devia ser ouro vira palha. Deus está te dando chances. A vida cristã é uma vida permanentemente da possibilidade de você ter ouro. Ou você quer chegar lá sem ouro nenhum. E o pior, nu e cego. Nós precisamos de ter o colírio de Deus. O colírio de Deus, aqui podia fazer outros estudos, né? Mas você, quando busca a palavra, tem uma vida de oração, participa de projetos de oração, você está comprando colírio. Você está buscando o colírio. Você está buscando a visão de Deus. Você lembra quando Jesus foi ao templo como bebê? Maria e José foram ao templo. Aí, de repente, um velhinho lá, que é um homem de oração, que estava esperando Cristo, lembra dele? Ele pegou o menino e disse, pode me despedir em paz. Meus olhos viram a tua salvação. Todo mundo viu a criança, mas só ele viu o Salvador. Sabe por quê? Porque ele tinha colírio nos olhos. É isso que é ter colírio nos olhos, é ver o que os outros não veem. É compreender o que os outros não compreendem. Muitas vezes tem pessoas que você olha e você não olha com o colírio de Deus. Olhar os filhos com o colírio de Deus. Olhar o ministério com o colírio de Deus. Olhar a igreja com o colírio de Deus. De repente você olha uma pessoa com a velha mentalidade, não com o colírio de Deus. Olha o que Deus está vendo. E você verá, compre de mim colírio para ungir os teus olhos para que vejas.
E a roupa? A Bíblia diz que a roupa são os atos de justiça dos santos de Deus. É a roupa do cordeiro. É a roupa da noiva. Gente, a gente muitas vezes não para pensar que as mínimas coisas que você faz na igreja, no reino de Deus, você está fazendo algo que é a roupa. Só a justiça. Eu achei vários textos, eu não consigo falar tudo aqui para você hoje, mas eu quero pincelar, pelo menos para você dizer, puxa, é algo maravilhoso isso, quando a gente descobre. Nós vivemos com as vestes de Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, somos aceitos no amado, disse Paulo. Mas quando ele diz, compre de mim óleo, vista-se para cobrir a sua vergonha, da sua nudez. São as obras que fazemos pelo Espírito Santo. Indo ao encontro das necessidades de cada um, quando nós fazemos para a glória de Deus, fazemos pelo Espírito Santo, gente, as mínimas coisas. Muita gente acha que só está fazendo a obra de Deus se estiver pregando, muitas vezes você tem que ficar em silêncio para comunicar a verdade de Deus. São atos pequenos que a gente faz, mas isso traz a glória de Deus. A igreja é feita por uma totalidade de pequenas coisas que fazemos. Nos nossos ministérios, e a Bíblia chama isso de atos de justiça. Olha o que o texto diz, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. O que é a noiva? A igreja. E olha o que o texto diz, foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. É aquilo que nós fazemos para a honra e para a glória de Deus. Acorde agora. Houve uma igreja da Macedônia que ela fez uma oferta para ajudar os pobres de Jerusalém. A igreja era muito pobre. Isso está em Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja rica. Ela prometeu dar uma oferta que ia ser para valer a oferta e não deu nada. E a igreja mais pobre da Macedônia deu. E quando Paulo escreve a igreja macedônia, diz, vocês são ricos em generosidade. E o que vocês fizeram se torna atos de justiça. Olha, uma oferta que você dá, você está fazendo atos de justiça, são roupas. Quando você é fiel nos dízimos de ofertas, você está colocando atos de justiça. No meio de um mundo que vive debaixo do império do diabo, você muda isso. Isso é atos de justiça. Agora, eu tenho que dizer uma coisa para você. A roupa que você prepara aqui, é a roupa que você viverá lá, usará lá. Não chegue nu. A sua vida precisa ser uma vida comprometida com Deus. Tão simples, mas é tão profundo. Tudo que fizermos na terra para a glória de Deus são atos. E a Bíblia diz, é o vestido de linho fino da noiva. A noiva tem sido vestida há 2000 anos. Aí você foi chamado para ajudar a vestir a noiva. É triste ver nesses dias, tem gente que só fala mal da noiva. Só critica a noiva. Tem gente que lança lama na noiva. Tem gente que até está dizendo, eu não preciso da noiva. Já viram gente falar, não quero saber de igreja? Jesus disse, se você não quer saber da igreja, não quer saber de mim. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu rejeitas. Eu sou Jesus a quem você diz que não precisa mais. Atos de justiça. Por isso que a igreja de Laodiceia é muito parecida com a igreja desse século 21. Pobre, cega e nua. Jesus está dizendo, compre colírio. E nós podemos, eu vou terminar, mas eu gostaria de dizer o seguinte, temos que comprar vestiduras brancas.
porque essas vestiduras aqui usaremos durante toda a eternidade. Temos que comprar ouro refinado no meio das tribulações, das dificuldades da vida. Em vez de murmurar, adorar a Deus e adorar a Cristo. Você está pronto nesta noite a dizer como está você? Feche os seus olhos um minuto agora. Enquanto você está orando, quem está pronto hoje a levantar suas bandeiras e render totalmente a Jesus Cristo? Quem está pronto hoje a dizer, Senhor, dá-nos uma nova forma para ver, para compreender. Estamos prontos para o tribunal de Cristo. Temos comprado roupas brancas, comprado ouro, comprado colírio. Eu quero convidar você a ficar em pé. Abra os seus olhos e veja só essa última transparência. Estamos prontos? Será que eu estou pronto para o tribunal de Cristo? O que tem que mudar em minha vida? Essa é a minha oração. Quanta coisa nos assedia. Ó Senhor, cura-nos. Temos comprado roupas brancas de uma vida de compromisso com Cristo na igreja. Comprado ouro, comprado colírio. Senhor, muda a nossa vida, muda a nossa visão. Muda, Senhor, a nossa realidade de ser. Vamos orar. Quantos estão dispostos hoje a dizer, Senhor, que não seja só uma mensagem, mas seja uma revolução na minha vida do Teu Espírito hoje. Falar do escatológico é mexer com as estruturas mais profundas do nosso ser. Todo-Poderoso Senhor e Cristo, ó Pai da eternidade, ó Príncipe da paz, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, no poder do Espírito Santo, nós colocamos essa palavra em Tuas mãos e pedimos que o Senhor haja em nós, que o Senhor opere em nós, que o Senhor prepare a igreja para o tribunal, que nós não sejamos imprudentes como as 5 virgens que esperavam o noivo e estavam com as vasilhas vazias, dormiam quando tinham que estar acordada, descansavam na hora que era hora de ação, hora de resposta, hora de vigiar e orar. Dá-nos, Senhor, a prudência daquelas noivas que estavam preparadas. Dá-nos, Senhor, a prudência daquele que recebeu 5 talentos e colocou em operação, que recebeu 2 e colocou em operação. Liberta-nos de sermos aquele que enterra os talentos. Pai, a eternidade nos chama. O Senhor nos chamou em Cristo, nos julgou a cruz e nos libertou na cruz. E sabemos que temos um encontro com Jesus Cristo para receber tudo que tivermos feito na terra. Que privilégio temos como igreja para fazer mais, para viver mais, para responder mais, para nos comprometer mais, para responder mais, para dizer mais um sim ao Espírito Santo. Abraça o Teu povo nesta noite. Dá-nos um povo que crê, Senhor, e que comprometa-se, que responda à Tua graça, com uma vida radical de entrega, de submissão, de verdade, de luz, de vida, para que sejamos um povo transformado pelo Senhor, e que possamos dizer como Simeão, os meus olhos viram a Tua salvação, viram, dá-nos olhos para ver, Senhor, dá-nos olhos para ver, Senhor, dá-nos um coração inflamado pelo Teu Espírito. E diante do escatom, Senhor, enche a igreja do Teu Espírito e da Tua palavra. E dá-nos uma resposta, ó Senhor, provoque em nós uma resposta que glorifica o Teu nome e invada a eternidade. E seja um impacto para os nossos amigos, vizinhos, parentes, família, bairro, cidade e país. Em nome de Jesus.
Pai, e se alguém que me ouve neste momento não tem o seu nome inscrito e escrito no livro da vida do Cordeiro, que o teu Espírito sopre, que o teu Espírito inquiete, que o teu Espírito quebrante, que o teu Espírito faça, que o teu Espírito gere novo nascimento, Senhor. Que a igreja se torne uma sala de novos nascidos permanentemente até a volta de Cristo. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, pelo poder de Jesus, e a tua palavra não voltará vazia. Em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz: aleluia, amém.